Ontem fez 2-0 no Atlético, jogando na Arena MRV. E é com o Cruzeiro que a gente começa a grande resenha deste domingo. E já cumprimentando Natália Fiuza, Nath Fiuza, a nossa comentarista. Que clássico de ontem, Nath. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui na Grande Resenha. Aquele alô também para o Pansieri. Muita coisa para a gente falar, porque o clássico ele raramente termina com o apito final dentro do campo, né? A gente ainda tem muito o que repercutir, o que entender também, que levou a essa vitória gigantesca do Cruzeiro mais uma vez dentro da Arena MRV. Os fatores que contribuíram também para o Atlético não ter conseguido jogar em casa, apesar de todo o seu favoritismo. E mais uma vez, né, Álvaro, aquela máxima de que clássico não se vence na véspera, né? É preciso jogar bola, é preciso impor o favoritismo dentro do campo, o que o Atlético não conseguiu vencer. E, por outro lado, a gente já conseguiu perceber algumas evoluções no time do Cruzeiro sob o trabalho do Nicolás Larcamon. Uma das várias coisas que aprendi, graças a Deus aprendi muita coisa com ele, Emanuel Soares Carneiro, o nosso eterno presidente Emanuel Carneiro, e ele sempre falava, chegava no clássico, ele tinha duas frases. Uma, vão abrir a caixa de maldade contra o torcedor. A outra é clássico, começa uma semana antes e termina uma semana depois. Pois é, então não tem clássico de um dia só. Tem muito, apesar de que a gente teve um clássico em termos de polêmicas, coisas de arbitragem, muito tranquilo, né? Um resultado, uma vitória do Cruzeiro completamente inquestionável. Não teve nenhuma polêmica acerca disso, mas ainda há muito a gente falar. E também, né, a confiança, os impactos positivos dessa vitória do Cruzeiro para a sequência da temporada e negativos também para os próximos jogos do Atlético aí no Campeonato Mineiro, que precisa embalar, né? O Atlético que só venceu um jogo no Campeonato Estadual até aqui, mesmo utilizando força máxima em todas as partidas. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar disso com o nosso Cláudio Rezende, dentro do noticiário do Atlético, e o Atlético está numa situação difícil no Campeonato Mineiro. Está correndo um sério risco de não chegar às semifinais da competição. Mas quem está caminhando para chegar a essa semifinal e quem está caminhando com propriedade é o Cruzeiro, que ontem venceu, e vou te falar um negócio. Não venceu só o jogo, dois detalhes. Ah, a clássica é vencida em detalhe. É vencida em detalhe, tá? Só que tem um time que provoca mais detalhe que o outro. O Cruzeiro provocou o detalhe desde que captou o jogo, ô Emerson Pansieri. Boa noite. Boa noite, Damião. Um abraço pra você, pra Nath, todo mundo que nos acompanha aqui na Grande Resenha da Itatiaia. E é um Cruzeiro que a gente percebeu, apesar de ter um treinador novo, alguns jogadores novos também em termos de clássico, soube se portar. E no jogo primeiro do Brasileiro era uma outra circunstância, era um outro treinador, eram outros atletas. E esse, todo mundo falou assim, será que vai dar certo? E deu. Ô, Damião, o Cruzeiro teve uma novidade na defesa, que foi a entrada do João Marcelo na vaga do Neres. Teve uma novidade no meio-campo, que foi a entrada do Romero, e aqui tá a Nath Fiuza, que pode explicar, porque para mim teve uma alteração, uma mudança no esquema tático do Cruzeiro. Não foi o esquema tático do Cruzeiro dos últimos jogos, contra Vila Nova e contra Atlético. O Lucas Romero, ele foi um construtor de jogadas, né? Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, daqui a pouco a Nath pode confirmar, mas deu para ver também, por exemplo, uma entrada de um João Pedro, que é um garoto da base, falava isso com o João Vitor Xavier mais cedo hoje, no Bastidores. A história de vida do João Pedro é uma coisa espetacular. Ele vivia no Rio de Janeiro e treinava no Flamengo. Então, quando teve aquela tragédia no Ninho do Urubu, ele não estava entre aqueles garotos porque ele teve uma liberação para dormir na casa de um colega. Então, ele não participou ali, ele não estava ali. Então, é um atleta que o Cruzeiro buscou no Valladolid. O Cruzeiro viu como uma potencialidade melhor de ficar lá do que ficar no Valladolid B, do que ficar ali na Europa, trazer ele para o Cruzeiro, uma oportunidade de trazer ele para o Cruzeiro, e isso aconteceu como um atleta que chegou para ser um cria da toca e brilhou ano passado, fez bons jogos na Copa do Brasil Sub-20, no Campeonato Mineiro Sub-20, e ontem fez o segundo gol no profissional. Então são algumas circunstâncias, Damião, que levam o Cruzeiro a esse resultado e a essa vitória. A gente tem até aqui a repercussão do João Pedro. Vamos trazer o que disse o garoto do Cruzeiro sobre esse primeiro gol marcado no Clássico. Ele ressaltou o que foi importante para balançar as redes. Pelo primeiro gol no Clássico, o segundo como profissional. Mais importante, os 3 pontos. A gente sabe que está no começo ainda, a gente não tem que comemorar muita coisa, a gente tem que comemorar a vitória que foi importante fora de casa, mas botar os pés no chão e a cabeça no lugar, que trabalhar, que tem muito mais para acontecer. João, dá para descrever o momento do gol para o torcedor que está ouvindo a Itatiaia, quando você colocou na frente, ficou cara a cara com o goleiro, o que você pensou na hora para ter essa frieza?
Bom, vem muitas coisas na cabeça, a gente que é atacante tem que pensar muitas coisas, muito repertório ali na cara do gol, mas graças a Deus fui feliz ali ao perceber que ele estava um pouquinho mais para minha esquerda e consegui tirar dele ali bem e fazer o gol e ajudar a equipe. Palavras do João Pedro. Ele dá uma arrancada, hein, ô Damião? Que é arrancada de... Fantástica. Velocista. Parecia, daqui a pouco a Itatiaia vai estar nos Jogos Olímpicos. Então parecia uma corrida de 100 metros. Ô, Nath, o que faltou o Atlético, o Cruzeiro deu de sobra, inclusive nesse lance aí. A velocidade ao ataque. O Atlético não conseguiu imprimir um ritmo habitual, né, que ele consegue fazer nos seus jogos, da bola chegar até o Paulinho, ao Hulk, deles terem espaços. Daqui a pouco a gente vai falar mais também do trabalho da defesa do Cruzeiro, né? Esteve muito bem postada ontem para impedir essa condição de jogo do Atlético, mas falando especificamente sobre o João Pedro, a entrada dele também tem o dedo de inteligência do técnico, né, do Nicolás Larcamon. Antes da entrada do João Pedro, quando ele coloca o Ian Lucas, a gente percebia que ele queria um Cruzeiro ainda mais combativo no meio-campo, né? A gente percebia também que o próprio Ian Lucas entrou com liberdade para pisar dentro da área, porque ele chega a finalizar e é dali que surge toda a jogada do escanteio, que depois é o primeiro gol. Mas quando o Cruzeiro coloca jogadores mais combativos ali para recuperar essa bola e faz o primeiro gol e obriga o Atlético a sair mais, o Cruzeiro acaba tendo espaço para o contra-ataque. Então a leitura que o Nicolás Larcamon fez, colocando no momento ali para um segundo tempo um jogador que, caso o Cruzeiro tivesse o espaço para o contra-ataque, ele teria a velocidade para imprimir esse tipo de jogada, foi uma leitura muito inteligente e é exatamente isso que acontece. O Atlético se lança ao ataque, tem a cobrança de escanteio. Matheus Pereira, muito inteligente, dá uma casquinha ali de cabeça, já projeta o João Pedro em condição de seguir adiante no campo ofensivo e aí ele ganha na corrida de todo mundo, né? Ele ganha primeiro na corrida, ele ganha primeiro ali do Arana, que não comete aquela falta tática para impedir que ele desse prosseguimento na jogada, e depois ele ganha do Otávio, que foi quem tentou alcançá-lo. Estava muito à frente do Otávio, com muito mais velocidade, e é um golaço, porque ele finaliza não de qualquer forma, ele finaliza como quem sabe o que está fazendo. Então, além da leitura e da velocidade que ele imprimiu ali no lance, ele finalizou muito bem. Então, acho que é um garoto que tem muito potencial, já fazendo o segundo gol dele, aproveitando bem as oportunidades dadas pelo treinador. E é legal isso que o Damião falou, e vai ser a fala do Lucas Silva agora. Porque o Lucas Silva, agora como capitão do Cruzeiro, e aquele que foi o cria puro sangue, né? Foi feito na Toca da Raposa ali, campeão 2013, 14, depois foi pro Real Madrid, rodou e voltou ao Cruzeiro, foi campeão mais uma vez e agora é a terceira passagem dele no Clube Celeste. Ele falou de algo que é fundamental, o recado que ele deu para os jogadores antes da bola rolar. Vamos acompanhar as palavras do Lucas Silva. O recado é o seguinte, jogadores que chegaram com identificação ao clube, que tem amor, que tem muito respeito a essa camisa, e que também, como eu falei agora há pouco, ressalvando que nessa temporada, algo que a gente comenta muito, que a gente quer, essa unificação de torcida e time no Mineirão junto, jogando junto. Então pode ter certeza que o torcedor que vai pro Mineirão nessa temporada vai ver um time muito competitivo, um time muito forte e que vai dar muitas alegrias. Tá aí, Damião, acho que é uma palavra importante de um atleta que virou o capitão e não virou o capitão à toa, porque o Nicolás Larcamon viu que é um jogador que tem essa facilidade de conversar, tem uma facilidade na oratória, tem uma liderança, né? É um Lucas Silva que saiu daqui muito tímido do Brasil e é um Lucas Silva muito diferente dentro de campo. E pensando em competições sul-americanas, né? A sul-americana, competições da América do Sul, é um jogador que também sabe falar o espanhol, porque aprendeu a falar espanhol quando foi pra lá. E tem uma coisa, Damião, o Lucas Silva ontem jogou bem melhor do que ele vinha jogando, né? Tanto naquela partida contra o Vila Nova, que naquela oportunidade acho que o melhor dos meio-campistas foi o Japa, e depois na partida contra o Atlético, o Lucas Silva também não esteve na sua melhor performance, mas tem algo que é determinante para o crescimento do desempenho do Lucas Silva, né, Pans, que é a presença do Romero. O Romero dá a solidez defensiva no meio campo que o Cruzeiro não tinha. E aí, quando você tem um Romero da vida ali, que é jogador muito inteligente, muito raçudo e que marca muito bem, Romero é desse ofício, você tira um pouco da responsabilidade de marcar do Lucas Silva, que não tem isso como a sua principal qualidade. Então, ontem foi um Lucas Silva muito mais solto. Nos momentos em que o Cruzeiro tinha a posse da bola, você percebia ele projetado
né? Sempre virado para o campo ofensivo, sempre de cabeça erguida para tentar articular a jogada junto com o Matheus Pereira, mas muito por causa da presença do Romero nesse meio-campo. Você achou, Nath, aí, ô Damião, deixa eu só fazer uma pergunta pra Nath de comentarista. Você achou que mudou mesmo? À vontade. Mudou a... Porque eu percebi um Lucas Romero fazendo uma construção de jogo que até no Cruzeiro eu nunca tinha visto. Não dá pra gente negar, Pansy, que é um Romero melhor do que o Romero que deixou o Cruzeiro, né? Que ele era muito raçudo, que ele corre o campo todo, que ele briga muito. Isso a gente já sabia, porque sempre foram características que ele apresentou. Mas eu já, observando alguns jogos do Leão, desde que o Larcamón foi anunciado pelo Cruzeiro, a gente assistiu reprises, enfim, já era um Romero que lá participava mais da construção do jogo, porque é algo importante para o trabalho do treinador. Um jogo construído de pé em pé. O Romero que saiu daqui não tinha essa habilidade. Foi algo que ele desenvolveu e, obviamente, agora chega mais maturo e mais experiente. Dá para dizer que o Romero é um grande construtor de jogo? Acho que ainda não. Dá para dizer que ele voltou melhor. Ele tem mais recursos agora. Mas a sua principal missão e obrigação continua sendo sem a bola, na hora do Cruzeiro defender. E ele foi importantíssimo. Até pelo ajuste de posição que o Larcamón faz durante o jogo. Porque ele começa caindo mais pelo lado esquerdo e o lado problemático do Cruzeiro, que vinha sendo, era muito o lado direito. Porque é o lado que o William avança. Então, como o William vai até a linha de fundo e nem sempre o Robert consegue acompanhar todas as jogadas, ali era um corredor. Tanto que o lance do Paulinho, que gera uma defesa espetacular do Rafael Cabral, é um lance pelo lado direito da defesa, que o Paulinho passa pelo William com certa facilidade. O Larcamón observa isso e joga o Romero para o lado direito. Então, o Romero entra para fazer a cobertura no lugar ali, no espaço do campo, em que o Cruzeiro estava mais desprotegido e ele fez isso muito bem. Quem está muito feliz com a vitória do Cruzeiro é o desembargador, doutor Vanderlei Paiva. Mandou uma mensagem aqui, ó. Amigo, parabéns pelo programa, líder de audiência nesse horário. Todo mundo te ouvindo. Estou muito feliz com o Cabuloso. Um abraço, doutor Vanderlei. A torcida do Cruzeiro, ô Nath, não poderia ser diferente. Tem aqueles que vão querer falar assim, mas não, é terceira rodada de Campeonato Mineiro. Eu falei, irmão, não foi terceira rodada de Campeonato Mineiro. Foi mais um clássico. E clássico é clássico, pode ser em qualquer rodada, pode ser não valendo nada, pode ser valendo tudo, que o torcedor não quer perder. A gente projeta aí, quem sabe, daqui a pouco, uma hipotética final entre Cruzeiro e Atlético, mas neste momento, o clássico, independentemente dele ser de terceira, de quinta ou de primeira rodada, ele é mais que o campeonato, né? Ele é maior que o campeonato. O clássico é sempre um jogo à parte, a torcida do Cruzeiro está certíssima de comemorar, além de toda essa questão, né, de um Cruzeiro que vem sendo soberano na casa do rival. E, obviamente, o Atlético, quando construiu a Arena MRV, tinha uma expectativa de que uma das suas principais vítimas lá dentro seria justamente o seu principal rival, o que não vem acontecendo. E acho que foi um recado também aí do Cruzeiro, mais uma vez, para aqueles torcedores do Atlético que insistem em dizer que o Cruzeiro é um ex-rival. Isso não existe, né, gente? Tem que parar com essa palhaçada. A rivalidade maior de um é com o outro, do Atlético para com o Cruzeiro, do Cruzeiro para com o Atlético, e essa rivalidade acaba sendo acirrada, mas dentro do ambiente saudável do futebol, com essas vitórias que o Cruzeiro vem conquistando dentro da Arena MRV, e a zoeira saudável, ela é sempre bem-vinda. O Esporte da Itatiaia tem novos canais exclusivos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se você não sabia, fique sabendo. Siga o @Itatiaia Esporte para você acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é na Itatiaia. Ontem, quando a delegação do Cruzeiro chegou à Arena MRV, nenhum problema foi registrado, foi tudo tranquilo. Como é que foi a chegada do Cruzeiro, ô Pansieri? A chegada e a saída do Cruzeiro foi com tranquilidade. E eu até vi e presenciei uma conversa da turma que cuida da segurança do Cruzeiro com a turma da segurança da Arena MRV. Tudo certo, tudo beleza, tudo bacana. E a saída, não, tá tudo bem, vamos sair em paz, tá tudo certo. Achei bem legal, como achei também interessante que na hora da coletiva, gente, tem gente que gosta de polêmica. E vamos ser sérios, né? O Cruzeiro fez uma visita lá, entendeu que poderia fazer a coletiva na sala ao lado e fez. Vi o André Lamounier do Atlético indo lá, ao Bruno Faleiro conversar. E aí, Bruno, vocês estão bem? Tá tudo tá bem? Vamos ficar bem acomodados? O Fabrício também. Participou da revista que foi feita um dia antes, não participou? Participou, foi lá. Para isso, não foi? Foi.
Pra poder ver com a sua... Obviamente, o Cruzeiro não faz isso da cabeça dele, porque alguns torcedores questionam. Mas colocou o escudo do Cruzeiro. Isso aí deve ser, obviamente, acertado. Fala que assim, olha, a gente não vai ficar no vestiário aqui com as cores do Atlético, tudo bem, sem problema. Lógico, porque o estádio é do Atlético. O estádio é esse layout, né? Esse layout. Agora, com o escudo do Atlético dentro do vestiário do clube, a gente vai colocar o nosso aqui de forma que depois, quando terminar o jogo, dá pra tirar o nosso sem prejudicar. Com imã, então isso, sem prejudicar. Isso pode ser que todos os clubes, daqui a pouco vem um Flamengo, um Palmeiras. Todos fazem. Já que o vestiário não é neutro, existe a decoração do Atlético, o Atlético tá no direito de, enfeitar, digamos assim, o estádio todo com as cores, com o escudo do time. Mas o visitante, desde que ele não estrague nada, acho que é normal você tentar blindar ali e colocar o clima do seu time no seu vestiário. Porque o vestiário, ele é quase que sagrado, né, ô Damião, para um time de futebol. É o momento ali da concentração, da expectativa, das últimas orientações para o time. Então, acho que é algo absolutamente normal. E aí eu até parabenizo a diretoria do Atlético, porque entender que o vestiário não é um local para você poder plotá-lo todo ali. Porque se plota a lateral toda do vestiário, se plota tudo ali com o escudo do Atlético, como é que você vai tampar isso ali? Dificilmente você vai conseguir tampar. Então é só onde tem lá o escudo, e isso em respeito não é só ao Cruzeiro, é o que a Nath falou, isso em respeito aos adversários que vão jogar, porque o Atlético nunca vai jogar ali sozinho não, hein? Se ele vai jogar é porque tem alguém no outro vestiário. Então respeitar essa equipe que tá no outro vestiário. Falou, todo mundo já sabe que tá dentro da casa do Atlético. Mas a hora do cara se concentrar, a hora do cara orar, a hora do cara pedir a Deus ali, se ele é da reza, ele reza, se ele é da oração, ele ora. É a hora de pedir a Deus a proteção, é a hora do técnico dar a palestra dele, motivacional para jogar para cima. Aí tá o escudo do adversário de todo tamanho ali. Eu acho legal isso aí que tá sendo feito de forma que esse momento sagrado, como é o local do vestiário, que ele seja preservado para quem for adversário do Atlético na Arena MRV e que os outros... Não sei, eu confesso que não sei, vou procurar saber se no do Palmeiras é assim, se no do Corinthians é assim. Maracanã não, porque o Maracanã é dos dois. Estão jogando nesse momento no Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama, 9 minutos do primeiro tempo, estão empatando por 0-0. Mas no estádio que tem a propriedade, o do Atlético do Paraná, para ver se eles se os vestiários visitantes também não são assim. Se não for, fica a dica, vale copiar o do Atlético. E aqui, tem algo legal, o nosso Guilherme Pio tá sempre ligado conosco, mandou uma mensagem aqui falando que o Arthur Gomes, todas as vezes que passou pelo escudo do Atlético, que fica, ali no gramado, ali, ele não pisou no escudo. E eu acho que essas atitudes, Damião, a gente tem que repercutir, porque é muito importante que diretoria, jogadores, o abraço do Filipão no Larcamão antes do jogo, a rivalidade, ela é ali, na hora que o juiz apita, até a hora que o juiz apita de novo para acabar, né? Fora disso, é um ambiente de respeito, eu acho que tem que trabalhar para que as diretorias do Cruzeiro e do Atlético se respeitem, trabalhem em conjuntos para pensar clássicos cada vez melhores. Eu torço muito que daqui a 2 anos esse acordo da torcida única se encerre e eles consigam achar uma maneira de ter a torcida visitante. Mas eu acho que isso é legal, o respeito dos jogadores. Eu acho que você vai ficar só no querer, sabe por quê? Eu também acho. Porque eu cheguei a uma análise no final de semana, pensei muito sobre isso e cheguei a uma análise. Você sabe por que de torcida única? Pelo menos é na minha opinião, tá? Não é uma informação. Sabe por que de torcida única? A partir de agora, para Cruzeiro e Atlético no Mineirão e para Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, tem nada a ver com segurança pública. Eu acho que tem a ver com dinheiro. É isso aí, é com dinheiro. E onde que eu faço a minha opinião? Com base de que eu faço a minha opinião? Não é segurança pública. Por que não é segurança pública? Porque em nenhum momento a polícia falou que era para fazer 10%, que ela está preocupada. Em nenhum momento. Eu não vi ninguém da polícia dando declaração que estaria preocupado. Inclusive, vi o contrário. Se quiser colocar 50%, a gente vai estar lá. Se quiser colocar 10%, a gente vai estar lá. A polícia sempre garantiu, até porque a polícia militar de hoje, 2024, é a mesma de 50, 70 anos atrás. Então, se ela garantia, obviamente ela vai garantir hoje também a segurança do torcedor. Só que, quando você faz um clássico como aquele de ontem, se tivesse a torcida do Cruzeiro ali, só o espaço de separação entre uma torcida e outra come quase 2.000 ingressos. 2.000 ingressos. Imagina quanto você não está perdendo de dinheiro com a venda de 2.000 ingressos. Você acha que o clube vai querer perder isso? Não, claro que não quer. Ele está de olho nisso aí. E o mesmo com o Cruzeiro. Não é o Atlético, é o mesmo com o Cruzeiro. E com o Cruzeiro mais ainda. Com o Cruzeiro mais ainda, porque o estádio que o Cruzeiro joga é maior que a Arena MRV. Então o espaço que fica branco entre uma torcida e outra divisão de torcidas, que é onde coloca o gradil, né, ô Pansieri?
No Mineirão eu não sei, vou procurar saber também, mas no mínimo uns 4 mil torcedores. É por aí. O bloqueio é esse. O bloqueio é de uns 4 mil torcedores. Imagina você vender 4 mil ingressos a mais. É 4 a 5 mil, Damião. É por aí. 4 a 5 mil. O dobro do que é na Arena MRV, até pelo tamanho do estádio. Então, eles não querem abrir mão. Estão certos também. Eu não estou falando que o clube está errado, não. O clube está certo em pensar no dinheiro, porque é o dinheiro que movimenta. Você não quer um time bom? Você não quer que traz o Romero de volta? Você não quer que contrata fulano, que contrata Beltrano? Você não quer que o Hulk joga? Então tem que saber que para esses caras entrarem em campo, nos nossos times, no Atlético e no Cruzeiro, tem que envolver muito dinheiro. Não é pouco, não. E para pagar essa, senão a conta não fecha. Então eles estão vendo isso aí, ficou bom para todo mundo. Coloca lá a torcida do Atlético, esgotou os ingressos, quase esgotou os ingressos, mas bateu o recorde do primeiro clássico. Ontem nós tivemos 42.585. No primeiro clássico foi 42.085, um negócio assim. Por 500 torcedores, o recorde é do jogo de ontem. E esses ingressos seriam perdidos se tivesse aquele espaço branco ali, gente. É simples. E eu acho que tem uma outra questão também que envolve dinheiro, que é o fato de que, por exemplo, o Cruzeiro não quer arcar com prejuízos causados por torcedores. O Atlético também não quer, isso vale para a Arena MRV, vale para o Mineirão. A gente sabe que os clubes têm muita dificuldade para identificar esses torcedores. Quando eles são identificados, raramente eles ficam presos. Passa 2, 3 semanas, tem outro jogo, eles estão lá novamente. São sempre os mesmos, inclusive, infelizmente. Então, eu acho que os clubes também estão cansados de arcar com um certo prejuízo, sabe? E acharam mais fácil dessa forma, por mais que não seja o jeito mais legal, pelo menos não na minha opinião. Ô Pansieri, pro Pablo e para todos os outros que estão ouvindo a Itatiaia, o Pablo é meu amigo, é lá do Ímpar Hotéis e do Vila Celestine, ele é o CEO desses 2 hotéis, um deles é onde eu moro, lá no Vila Celestine, e ele está acompanhando a grande resenha. Para ele e para todos os outros, como é que vai ser a semana do Cruzeiro? Vamos lá, Damião, a semana do Cruzeiro, que é uma semana de expectativa na chegada de reforços, é um assunto importante. Sobre a agenda da semana, vai ter esse trabalho amanhã na Toca, né? A turma toda volta, pensando na partida de sexta-feira contra o Patrocinense às 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, então a turma já vai pro carnaval. Vê o Cruzeirão, né? Vê o Cruzeirão. A turma gosta de dar uma bochechada, já fala assim, ó, vou lá ver o Cruzeirão, daqui a pouco eu vou lá no bloquinho, depois eu vou lá lá dos meninos lá, o Carnaval de Sonhos, lá do Tim, do Nestor, do Claudinho. Mas é assim, né? E aí, esse vai ser o Carnaval do Cruzeiro, jogando contra o Patrocinense, e depois na quinta-feira tem um clássico contra o América. Detalhe importante que o Cruzeiro hoje lançou um passaporte para esses 2 jogos, né, contra o Patrocinense e contra o América, e tem preço promocional, tem tudo mais no itatiaiasport.com.br. Vou deixar aí para você acessar e fazer também essa conferência dos preços para acompanhar essas partidas. Outro detalhe importante, Damião, para essa semana o Cruzeiro deve receber o Vidalba. Deve chegar amanhã. Há uma possibilidade do Lucas Vidalba chegar amanhã. É um zagueiro, 29 anos, argentino, canhoto, estava no Argentinos Júniors e está vindo para o Cruzeiro, empréstimo até o fim do ano com possibilidade de contratação. E o José Cifuentes, eu até falava ontem na jornada, é uma situação que também está bem adiantada, vai demorar mais um pouquinho, né? Ainda vai precisar resolver algumas pendências, mas o equatoriano quer vir para o Brasil e para o Cruzeiro, porque acha que ele vai ter condição de jogar mais e, inclusive, está à disposição da seleção equatoriana na Copa América. Damião, é uma ideia do jogador. Ô, Damião, posso fazer um rápido comentário aqui? Tem uma coisa que é muito importante nessa vitória do Cruzeiro, que é a confiança, obviamente, né, que isso vai gerar aí para a sequência do campeonato. Agora, daqui a pouco, já um desafio dentro do Mineirão, o Cruzeiro tentando buscar uma vitória como mandante. Mas tem algo, Pansieri, que é importante a gente dizer. Ontem foi um Cruzeiro mais organizado, foi um Cruzeiro com maior entendimento da ideia de jogo do seu treinador. As semanas vão passando, o tempo de treinamento ele é fundamental, mas faz diferença ter bons atletas em campo, né? Que diferença faz a qualidade técnica do Romero no meio? Que diferença faz? O João Marcelo é um zagueiro
muito seguro, muito seguro. Bom A gente jogador. falou muito do Zé Ivaldo, que fez um partidaço. A partida do Zé Ivaldo ontem, quase beirando a perfeição, ganhou praticamente todos os duelos individuais contra dois grandes atacantes, que são o Hulk e Paulinho. Mas que segurança traz o João Marcelo. Então é um Cruzeiro, porque o Pansieri falava aí da chegada do Vidalba, daqui a pouco do Cifuentes, e eu acho que o Vidalba, em especial, chega para ser titular e pode ajudar muito esse time. É um Cruzeiro que vai encorpando também, ô Álvaro, porque vão entrando jogadores de mais qualidade. E isso é fundamental para a execução da ideia de jogo desse treinador, que quer um Cruzeiro mais protagonista. 7 com mais 13 minutos. Pansieri volta com mais Cruzeiro no apito final da Itatiaia. Pode ser, guarda um pouco pro apito final aí, Pansieri. Tá combinado? A gente aprendeu isso com Oswaldo Faria. Oswaldo Faria e... Não, meu filho, não fala tudo não, senão por que o rapaz vai ouvir a rádio 11 horas da noite? Guarda um pouquinho aí pro apito guarda final, um pouquinho. porque eu e o Hugo Sérgio voltamos, 11h07. Estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo, para a torcida do Cruzeiro também, que tá bem feliz. E neste domingão a gente atualizando tudo, com essa repercussão também importante e muito legal, né? Eu acho que é um orgulho para todos nós trabalhar nessa casa, Damião, que é a Itatiaia, desde cedo, com uma cobertura gigantesca, e foi o recorde de visualização no YouTube. Foi o recorde de visualização no YouTube, a nossa transmissão ontem, o clássico, que isso é espetacular. Isso é fruto de muito trabalho, de toda uma equipe que faz isso para quem está do outro lado nos acompanhando. Bacana demais.